Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando então mais uma aula da nossa residência em Medicina de Família e Comunidade. Uma aula bem importante, certo? Essa aula, ela usualmente é o tema do nosso trabalho do segundo semestre da residência, certo? Então, durante o ano dos R1, o trabalho de, digamos assim, conclusão do primeiro semestre é a territorialização. O trabalho de conclusão do segundo semestre é o de ferramentas de acesso às famílias, certo? Também conhecido em algumas literaturas como abordagem familiar, mas é o mesmo tema, certo? São sinonímias, né? Eles aparecem assim na literatura. E é muito importante, né? A nossa especialidade, medicina de família e comunidade, obviamente vai ter um olhar bastante voltado para as famílias, e as famílias vão ter, obviamente, um papel muito importante no processo saúde e doença, no processo curativo, terapêutico e também preventivo dos nossos pacientes, das pessoas que nós vamos estar cuidando nas nossas comunidades. Então vamos lá, certo? O que é uma família? Então é um conceito meio amplo assim e tem várias definições diferentes. Então dificilmente a gente vai conseguir definir a família de uma forma bastante satisfatória e bastante abrangente. E essa definição, ela pode, muitas vezes, não abarcar esses determinados núcleos, tá? Que a gente usa em definições tradicionais, como pai, mãe, filhos, né? Então, apesar de grande parte das sociedades definirem ainda hoje a família baseada na composição marital, né? Um marido, uma esposa e os seus filhos, né? Então, a gente opta aqui, para essa aula, utilizar uma maior amplitude desse termo, de uma forma que a gente assim tem um maior dinamismo, compreende isso de uma maneira mais completa, certo? Mais complexa, inclusive. Então, esses dois autores, que são o Hanson e o Van der Voort, fala que uma família é um grupo de pessoas íntimas com o passado e futuro comuns. Então, eu acho isso muito interessante. Quando a gente pensa lá na vida que a gente vivia com os nossos pais, para quem teve irmãos, com os nossos irmãos, né? A gente, durante muito tempo, convive com eles, né? Uma boa parte da nossa infância, aí até, quem sabe, os 20 e poucos anos de idade, e aquele é o nosso núcleo familiar, e aquilo que a gente entende por família. Então, esse passado, né, que agora, numa vida adulta, a gente olha para trás e os vê, na verdade, eles fizeram toda o arcabouço que nos transformou em quem nós somos hoje. Então, muito do que a gente se entende como pessoa hoje tem a ver com esses valores que foram passados, com essas rotinas que foram passadas, com as formas de compartilhar que foram passadas por essas pessoas. Em contrapartida, as pessoas com quem a gente vai viver o resto da nossa vida, os nossos cônjuges, eventualmente nossos filhos, são pessoas que não existiam lá no passado, que a gente muitas vezes não conheceu na infância. Então, se eu parar para pensar hoje na minha família, as pessoas com quem eu mais convivo, né? Minhas duas filhas e a minha esposa, uma das minhas filhas nasceu em 2013, a outra nasceu em 2009, e a minha esposa eu conheci em 2006. Então, são pessoas que nem faziam parte da minha vida antes de 2006, mas que agora são pessoas que convivem comigo a maior parte do meu tempo. Então é interessante que a gente tem pessoas que realmente são íntimas nossas, que estiveram muito presentes lá no passado, e tem pessoas né, que vão construir o nosso futuro junto com a gente. Então essa noção de família ela é muito interessante. E quando a gente pensa hoje em dia no Brasil, né, o Brasil é um país que as famílias de classe média têm muito essa figura de babás, funcionários domésticos que eventualmente passam a vida inteira junto com determinadas famílias, então são considerados como membros da família muitas vezes. E aí tem várias composições diferentes familiares, e nós vamos estar falando um pouquinho sobre cada uma delas, né? Então, a gente entende família como um sistema de relações interpessoais, dinâmico, estruturado segundo um conjunto de crenças, valores e normas, construído sob uma influência cultural determinada pelo contexto em que se vive. Então, essa família, obviamente, ela vive inserida num determinado contexto, né?
e constitui a unidade primordial de organização social. Na verdade, a sociedade como a gente vive hoje nada é do que a composição de vários núcleos familiares diferentes que compõem esse todo, né? Então, como um sistema, qualquer alteração que afeta um dos membros vai repercutir na família como um todo, e isso vai determinar ajustes adaptativos ou não. Então, essas alterações podem ser muito profundas, que vão necessitar que essas pessoas se ajustem, se reacomodem depois de uma alteração importante, ou às vezes são alterações mais brandas, tá? Então, quando a gente fala nisso, por exemplo, uma doença, existem às vezes uma notícia de uma doença que pode ser potencialmente grave, por exemplo, um câncer, mas aí a pessoa opera, recupera, então dá uma mexida na situação da família, um certo pânico, uma certa preocupação, mas depois essa família se reacomoda. Mas dependendo de uma doença, por exemplo, pode mexer na funcionalidade da pessoa. A pessoa sofreu um AVC, ficar com alguma sequela de mobilidade, e às vezes essa pessoa é o arrimo da família, e aí muda toda a composição familiar. Então, na forma das estruturas de poder, de quem era a pessoa que assumia mais as responsabilidades sobre aquela família, sobre quem botava o dinheiro na casa, como essa lógica que vai desde a lógica financeira até uma lógica de poder, de ordem dentro da família, ela se modifica. E o sentido de ligação a outra pessoa é um requisito básico para o crescimento individual. Então, para o nosso crescimento enquanto pessoas, enquanto indivíduos, a gente precisa ter essa sensação de ligação com outras pessoas. O relacionamento deve ser tal que cada pessoa seja considerada um indivíduo com recursos para o seu próprio desenvolvimento. O crescimento, às vezes, envolve uma luta interna entre necessidades de dependência e de autonomia. Mas o indivíduo se sente livre para se encarar se tiver um relacionamento em que sua capacidade seja reconhecida e valorizada e em que ele seja aceito e amado. Então, ele estará apto a desenvolver seu próprio potencial de vida, a tornar-se mais e mais singular, autodeterminado e espontâneo. Então é interessante que as famílias da gente, se elas são funcionais, elas nos preparam para nos dar cada vez mais autonomia. Então nós temos ligações com pessoas sentimentais, relacionais, pelas quais a gente quer estar junto, onde a gente se sente feliz de estar junto, mas elas não são ligações que nos prendem. Na verdade, elas são ligações que, apesar de ter aqueles laços que são fundamentais para nós sermos quem somos, esses laços nos preparam para a nossa autonomia e para sermos seres humanos felizes, livres e independentes. Então, esse excerto aí dessa fala do Clark Mustakas é muito interessante, porque as famílias funcionais, elas são compostas por indivíduos que têm suas próprias autonomias, tá? Então vamos ver, existem vários graus de envolvimento do médico, certo? Com as famílias durante as suas intervenções terapêuticas. Isso eu acho muito interessante porque a gente consegue ver claramente nos nossos PSFs, nas nossas relações com as famílias que nós atendemos. Então, o grau 1, uma ênfase mínima nos assuntos familiares. Então, muitas vezes aquele médico que não está se sentindo muito confortável com aquela família ou com aquelas famílias. Então, muitas vezes o médico encara o PSF como um bico, o médico que é novo na área, que está tendo uma certa dificuldade de adaptação. Então é o grau 1, certo? Uma pessoa que está nova ali, está conhecendo ainda aquelas pessoas também. O grau 2, já existe uma colaboração com a família para trocar informações ou aconselhar. Então é uma pessoa que já está um pouquinho mais de tempo na SF, então um pouquinho mais adaptada e já tem aquela troca, aquela sensação um pouco de pertença com aquelas pessoas da família. Eu diria que o grau 3 é o grau onde a maior parte das pessoas que trabalham em SF por pelo menos uns 2 anos já se encontra, certo? Onde ela consegue dar uma abordagem de apoio atendendo aos sentimentos da família. A família já reconhece essa pessoa como terapeuta delas, como médico delas, e o médico de família também reconhece já aquelas pessoas da comunidade. O grau 4, então, eu acho que já é necessário ter bastante familiaridade com ferramentas de acesso às famílias, bastante familiaridade com alguns assuntos até de psicologia, certo? Onde esse médico já consegue fazer uma abordagem sistêmica da família, com uma avaliação sistemática e um planejamento de intervenções. Então, é preciso de um grau de profundidade bastante grande. E o grau 5
esse profissional já tem que ter certos conhecimentos mais aprofundados de terapia familiar, certo? Então, o profissional já tem que ter um preparo para o tratamento de famílias, até mesmo com padrões disfuncionais, famílias que não funcionam bem, famílias que têm maus tratos, violência, uso de drogas, famílias que não funcionam bem, tá? Então vamos lá, do ponto de vista de abordagem familiar, a gente pode conhecer as famílias que nós vamos atender através de 3 leituras. Uma delas é a anatomia da família, que é conhecer a estrutura da família. Então a gente utiliza um instrumento que é o genograma, como uma forma de conhecer essa estrutura familiar. Como que é o genograma? É basicamente uma árvore genealógica, mas a gente vai colocar também doenças, relações, como que essas pessoas se interagem umas com as outras, se moram juntas ou não, certo? E esse genograma, essa anatomia da família, às vezes nos ajuda a entender um pouco mais o que está acontecendo, porque às vezes tem muitas pessoas. Então tem avó, tem mãe, tem pai, tem filho, tem enteado. Às vezes você começa, a paciente chega para consultar com você, fala o nome de várias pessoas, você fica ali meio perdido. E às vezes se você não fizer esse desenho dessa arquitetura familiar aí, do genograma, você não vai conseguir entender muito bem o que está acontecendo. E essa anatomia da família vai ser complementada pelo ecomapa, que é esse genograma mais os recursos da comunidade, tá? Depois tem o desenvolvimento familiar, certo? Então, a leitura do desenvolvimento familiar, onde a gente vai ver o ciclo de vida da família e vai determinar o estágio do ciclo em que os integrantes da família se encontram. Nós vamos dar exemplos disso, tá? E por fim, uma outra leitura é a do funcionamento familiar, onde a gente vai identificar as regras de funcionamento da família e as suas relações. E aí tem uns instrumentos específicos para isso, por exemplo, o FIRO, o Practice e o APGAR familiar, tá? Estruturas da família, certo? Então existem algumas estruturas possíveis, tá? Segundo esse autor aqui, o Wong, né? Então tem a família nuclear, que é aquela coisa, uma pessoa se junta com outra pessoa e forma um novo núcleo, tá? Então, né, aqui temos famílias heterossexuais, famílias homossexuais, certo? Mas então são cônjuges e a partir dessa união dessas duas pessoas se forma essa família nuclear, certo? A partir do relacionamento dessas duas pessoas, depois podem se adicionar filhos depois, tá? E aí essa é a estrutura básica de uma família nuclear. Uma família de um pai ou de uma mãe solteiro é aquela família onde tem uma pessoa que decide ter um filho, certo? Onde eventualmente teve um relacionamento e desfez esse relacionamento, ou decidiu, né, ter um filho por conta própria mesmo, tá? E cria sozinho esse ou estes filhos, tá? Então seria só um pai ou uma mãe que cria os seus filhos sozinho, tá? Uma família binuclear é aquela família em que existe um casal, eles têm os filhos, esse casal se desfaz, e aí esses filhos ficam transitando, certo? Entre a família agora do pai e a da mãe. Então, esse pai e essa mãe se separam, eventualmente eles têm novos relacionamentos. Então, o pai tem uma madrasta agora para esses filhos, a mãe tem um padrasto, e aí existem esses dois núcleos. Normalmente as crianças ficam vivendo com a mãe, mas eventualmente a mãe e aí um padrasto, ou essa mãe que vai ficar sozinha, e aí eventualmente tem a visita, né, ou a ida para a casa do pai, digamos assim, e esse pai pode estar casado novamente, ter uma madrasta aí, ou ele está solteiro, mas aí a família tem dois núcleos, tem o núcleo da família da mãe e o núcleo da família do pai, certo? Então, normalmente é assim que funciona a família binuclear. A família reconstituída é aquela que a gente brinca. São os meus, os seus e os nossos, tá? Então, o casal se separou, certo? E aí, esse pai ou essa mãe, ou ambos, casam novamente e casam com pessoas que já têm filhos de relacionamentos anteriores. E eles mesmos, muitas vezes, têm filhos de relacionamentos anteriores, então. E então, na mesma casa, então, vem um marido, uma mulher,
e aí vem filhos dos relacionamentos anteriores de ambos, tá? Então tem essa figura dos enteados, tá? Então são famílias reconstituídas onde tem os filhos do relacionamento anterior de ambos e muitas vezes também nesse novo relacionamento tem os filhos desse relacionamento atual. Então por isso que a gente brinca que são os meus, os seus e os nossos, tá? Os filhos do relacionamento anterior de um dos cônjuges, do outro cônjuge e os filhos do relacionamento atual, tá? Essa então é a família reconstituída. E a família estendida, essa é muito típica aqui do Brasil. Então são aquelas famílias que moram várias pessoas juntas. Então é um fenômeno que a gente via muito lá no norte de Minas. Então tinha um terreno que era de um casal, o casal tinha os seus filhos, sei lá, 3, 4 filhos, e esse terreno maior ia sendo dividido entre essas famílias e eles ficavam com aquele quintal em comum. Então, naquele mesmo quintal de casa, ele era dividido entre os avós, aí os filhos casaram, né, trouxeram as esposas ou os maridos para dentro daquele ambiente ali, e aí eles tiveram seus filhos e então os netos convivem ali, então os primos convivem juntos, né, com os tios, com os pais. Então a família estendida é aquela família muito grande que está ali e todos convivem juntos, tá? E na maioria de nós a gente vive dentro de uma família nuclear, né, o mais convencional nas famílias de classe média brasileiras, a gente vive numa família nuclear e ter momentos de relação com a nossa família mais estendida, tá? Muito bem. E quais seriam as etapas para se trabalhar com as famílias, então? A primeira etapa seria de associação, que é quebrar o gelo, começar a ter um vínculo com as pessoas dessa família. A segunda etapa seria a etapa de avaliação, onde a gente vai aplicar as ferramentas de acesso às famílias. E as principais ferramentas utilizadas são, então, o genograma, o ciclo de vida familiar, o FIRO e o Practice, tá? Depois disso, a gente entra numa fase de educação em saúde, orientações para essas famílias, tá? Depois existe uma fase de facilitação. Então, a gente faz a educação em saúde, essa família eventualmente vai precisar de um suporte da gente, a gente vai facilitar, conversar, fazer uma interface com eles. E, eventualmente, essa família vai precisar de uma referência também, um encaminhamento para especialistas, tipo terapeutas, psicólogos, psiquiatras, tá? Se isso for necessário. Então, vamos lá, passando para a nossa primeira ferramenta. Então, existe essa estrutura da gente organizar um desenho, né, uma representação gráfica de uma família, que é o genograma, onde a gente se utiliza de símbolos, tá, para representar as pessoas da família e as suas relações e algumas situações que aparecem, tá? Ali no cantinho eu escrevi Genopro, para muitos de vocês que vão ter que escrever um trabalho, certo, científico, e se utilizar, por exemplo, uma ferramenta como o Word, o Genopro é um aplicativo que você pode baixar da internet e que te ajuda a fazer um desenho de um genograma e colar dentro de uma estrutura do Word, tá? Então é uma sugestão de software, não necessariamente você precisa utilizá-lo, tá? Mas vamos ver aqui os símbolos do genograma, tá? Então, normalmente, homens são representados com quadrados e mulheres são representados com círculos. Eventualmente, vocês vão ver também em algumas literaturas o homem representado como um círculo com uma setinha para cima e a mulher como um círculo com uma cruz para baixo, tá? O cliente entrevistado ou o paciente índice, o paciente, aquele principal de quem a gente está escrevendo a história, normalmente ele é um quadrado, tá? Mais um quadrado por fora, se ele for do sexo masculino, e um círculo com um círculo por fora, se for do sexo feminino, tá? Se houver uma gravidez, a gente representa um círculo com um G dentro, ou um triângulo dentro. E se houver um aborto, tá? Normalmente a gente pinta, achura essa figura de negro, tá? Então, se já puder ser identificado o sexo e for do sexo masculino, quadrado, né, o feto que sofreu o aborto, um círculo, se for feminino, e um losango, se ainda não der para identificar o sexo, tá? Quando há um óbito, a cruzinha, casal com filhos, aquela representação. Quando são gêmeos, as linhas saem de uma maneira meio que triangular. Quando são gêmeos idênticos, ainda tem um elo de ligação ali entre os dois irmãos abaixo. Uma ligação sanguínea é uma linha. Uma ligação não sanguínea, ela é pontilhada, tracejada. Uma ligação distante, pessoas que não têm um relacionamento muito próximo, você faz a linha e um D, né, um Dzinho. Então, no início, são mais sobre relações. Os dois primeiros exemplos ali
são ligações mais, se são sanguíneas ou não, agora já entra uma questão de ligação do ponto de vista relacional, tá? Então, ligação distante, depois uma ligação próxima, duas linhas paralelas. Se for uma relação muito estreita, pessoas que se dão muito bem, 3 linhas paralelas. Uma separação, então tem um bloqueio entre a relação daquelas pessoas. Uma ligação conflituosa, ali o desenho parece aparentemente um M com um traço no meio, mas na verdade significa como se fosse um raio, o raio do mau relacionamento entre aquelas pessoas. Uma adoção para dentro da família, então, os colchetes para dentro, adoção para fora da família, colchetes para fora. Vamos ver agora, então, depois do genograma, a gente vai ver um pouquinho sobre o ciclo de vida familiar, tá? Então, o ciclo de vida familiar define etapas pelas quais uma família passa durante a sua evolução, bem como as tarefas que devem ser cumpridas no decorrer de cada uma delas, tá? Então, no ciclo de vida familiar, o que acontece? Existem situações de vida que são previsíveis e essas situações de vida, elas foram, a gente precisa entender, foram desenhadas dentro do contexto da classe média, certo? De países desenvolvidos, tá? Então, esse ciclo de vida familiar ele foi desenvolvido por autores do Canadá. Então, seria ciclos previsíveis de famílias de classe média da América do Norte. Então, muitas vezes, para famílias brasileiras aqui, alguns desses exemplos não vão caber, mas para uma boa parte das famílias cabem, tá? E eu só vou dar alguns exemplos, eu não vou falar sobre todos, mas vamos pegar ali, ó, o início da vida A2, tá? O primeiro estágio do ciclo de vida familiar. Então, é quando uma pessoa sai de casa, outra pessoa sai de casa e passam a ter uma vida juntas, passam a dividir uma vida a dois, se casam. E aí, tem algumas tarefas que devem ser cumpridas durante essa fase. Então, estabelecer um relacionamento mutuamente satisfatório, elas têm que se dar bem, tá? E aí tem algumas coisas que podem interferir esse se dar bem. Vou pegar ali o exemplo que ele fala, ó, aumentar a autonomia em relação à família de origem e desenvolver novas relações familiares. Então, se um dos dois do casal ainda tem uma relação muito próxima com a sua mãe, por exemplo, aí entra aquela figura folclórica da sogra, né? Então, os dois estão tentando ter uma vida de casal, uma nova vida de relação, e tem uma pessoa, uma das mães de um dos dois, dos cônjuges ali, interfere na vida de relação deles. E aí isso é um problema que tem a tendência de não dar certo, tá? Então esse casal tem que ter uma autonomia, começar a desenvolver uma autonomia e novas relações familiares. Então, enquanto na casa dessas pessoas é um tipo de relação, agora eles têm uma vida independente, é outro tipo de relação, tá? Tomar decisão sobre filhos, educação e gravidez. Então, às vezes a gente idealiza muito isso, mas pode ser conflitante entre os casais a decisão de ter um novo filho ou de ter o primeiro filho. Então, eventualmente a mulher quer estudar mais e o marido está pressionando para terem filhos. Às vezes é o contrário, a mulher tá doida para ter filhos e o homem gostaria de esperar um pouco mais, então chegar nesse tempo às vezes pode desenvolver um conflito. E desenvolver novas amizades. Uma coisa que às vezes é muito ruim para os casais eles se casam e ainda querem ter relacionamentos com os amigos de antes, só que os amigos de antes às vezes estão em outra, tá? Vou dar um exemplo, o casal está casado e os amigos do marido ainda saem muito para balada, saem para festa, estão nessas de ainda de encontrar uma parceira e chamam o rapaz que é recém-casado para ir. A possibilidade disso dar certo é meio pequena, tá? Então, usualmente esses casais desenvolvem novas amizades, usualmente com casais também recém-casados. E depois, quando eles vêm a ter filhos, as amizades são com casais com filhos. Por quê? Por causa de assuntos semelhantes, afinidades, certo? Então, isso é natural. Mas isso tem que acontecer e o amadurecimento disso de casais é diferente de casal para casal e isso pode ser um tema de potencial conflito. Então, quais são os tópicos de prevenção a serem tratados, né? Uma vez que as tarefas a serem cumpridas foram aquelas estabelecidas, né? Então, discutir a importância da comunicação, o casal tem que conversar, ele tem que ser parceiro, ele tem que entender quais são os momentos melhores para tomar cada uma dessas decisões. E a gente tem que fornecer tópicos sobre planejamento, né? Informações sobre planejamento familiar. Então, família quer engravidar agora? Beleza, vamos dar o apoio para isso. A família quer deixar para ter filhos depois. Então, vamos falar sobre
métodos contraceptivos, ok? Então, só dando o exemplo do início da vida 2, depois vocês podem pegar esse material aqui e dar uma lida mais aprofundada sobre cada um desses estágios, tá? Material didático que eu recomendo para isso, tá? É um livro do Eugênio Vilaça Mendes, tá? Que é publicado pela Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, tá? Que é o manejo das condições crônicas. Ele vai estar nas bibliografias recomendadas no finalzinho dos slides, tá bom? Então, para cada estágio do ciclo de vida familiar, existem tarefas a ser cumpridas e tópicos de prevenção a serem trabalhados, tá? Beleza, eu vou dar sequência agora na nossa apresentação com o ecomapa. Então, a gente viu primeiro lá o genograma e agora nós estamos vendo o ecomapa. O que é o ecomapa? O ecomapa seria uma versão mais estendida do genograma, onde, além daquele desenho de uma árvore genealógica das famílias e suas relações, a gente amplia as relações dessa família para com os recursos da comunidade. Então, a gente pode ver aqui nessa família, tá? Então, a família é composta ali de um casal, que é a Sandra e o Fernando, tá? A Sandra provavelmente tem um filho de um relacionamento anterior, que é a Mariana, tá? É o que o desenho nos sugere. E aí tem 2 filhos com o Fernando, que é o Ricardo e a Cláudia. E aí a gente nota que eles moram todos juntos naquele ciclo familiar ali. E aí a gente consegue fazer algumas análises, tá? Aquelas setinhas indo e voltando do serviço de saúde significa que a família tanto tem um bom relacionamento com o serviço de saúde, tá? Tanto o serviço de saúde leva questões para eles, os ajuda, que é a setinha saindo do serviço de saúde em direção a eles, quanto essa família leva coisas para o serviço de saúde. Então, o relacionamento é uma via de mão dupla, tá? Já o serviço social parece que tenta fazer coisas pela família, mas a família não tem uma reciprocidade, não responde muito a eles, tá? Um bom relacionamento também deles existe com o trabalho, tá? E a escola parece também querer buscar, né, ter um relacionamento com a família, mas a família tem um relacionamento um tanto quanto distante com eles, tá? E, bom, e a Mariana parece ter problemas com a escola, não está bem vinculada com ela, tá? E aí tem outros itens ali que existem, mas que não são muito acessados, né? Então tem a igreja, tem as atividades de recreação, que elas até são acessadas, tá? Mas não tem uma relação tão próximas quanto, por exemplo, no trabalho, no serviço de saúde, tá? E aí o que acontece? Amigos, tá? São um pouco distantes. Essa família não tem um relacionamento tão bom com amigos. E aqui tem um mistério, tá? Eu uso esse exemplo já há algum tempo e eu acho engraçado, mas tem a Sandra, tem o Fernando, a Mariana, o Ricardo e a Cláudia, mas eu não vi o Marcos. Cadê o Marcos? Não tem o Marcos aí, mas fala que eles não têm uma relação muito boa com a família anterior do Marcos, tá? Então, só para exemplificar que existe esse relacionamento. Será que o Marcos é o relacionamento anterior da Sandra? Será? Então, isso não está no corpo do texto para nos explicar lá, mas é só para a gente entender mais ou menos como que é um desenho de um ecomapa, tá? Agora nós já vamos então para algumas ferramentas, tá? Então a gente utilizou as ferramentas que vão nos ajudar a fazer um desenho meio que anatômico da família. Depois tem a questão do ciclo de vida familiar, para a gente entender em que momento do ciclo está aquela família. Agora nós já estamos falando um pouco de ferramentas para entender as relações dentro da família, tá? Então, o FIRO, tá? É uma sigla que vem do inglês, né? Que é Fundamental Interpersonal Relations Orientations, ou seria orientações fundamentais para relações interpessoais, tá? E é muito usado para o quê? Para alterações do ciclo de vida familiar. O que seria uma alteração do ciclo de vida familiar? Então, pode haver um momento de crise na família quando nasce um nenê. As pessoas, às vezes, tiveram um nenê ali no susto, não estavam preparados, não tinham se planejado, a esposa engravidou, eles não estão muito bem financeiramente, então gera um certo medo ali, dá uma certa mobilizada na família. Pode ser na morte de alguém, pode ser na doença severa de alguém, tá? Então, alterações no ciclo de vida familiar. Alguém que casa e vai embora de casa e os pais sentem, tá? Avaliação das disfunções conjugais ou familiares. Então, está tendo algum problema,
algum adolescente rebelde, traição por parte de um dos cônjuges, tá? Utilização de drogas ou de bebidas alcoólicas, tá? De uma maneira abusiva. Então, eu já mencionei doenças graves, então vovô estava bem, daqui a pouco ele sofreu uma queda, quebrou o fêmur, ficou acamado, alguém sofreu um AVC, ficou com uma hemiparesia, tá? Então, doenças graves e pacientes terminais, né? Pacientes muito doentes que agora entram em cuidados paliativos e que vão mexer com a estrutura familiar, tá? Então, como que funciona o FIRO? Tem uma parte inicial que se chama inclusão, tá? E a inclusão é dentro ou fora. Se refere à interação dentro da família, organização e vinculação. Então, é saber se aquele paciente índice que a gente está avaliando, tá? Tem uma boa relação interpessoal, se ele está incluso dentro das decisões da família ou não, tá? Então, dentro da parte da inclusão, se ele não sente que ele tem uma boa relação interpessoal, o relacionamento dele passa a não ser satisfatório, tá? E aí, o que a gente vai observar? Uma estrutura, tá? Que tem a ver com os padrões repetitivos de interação que se tornam rotina, né? Então, isso se relaciona à organização da família, com papéis e laços entre as gerações, né? Então, a gente entende quem que é aquele que é o líder da família, quem é o arrimo de família, quem que é a pessoa que cuida dos outros, quem que só obedece, tá? A conectividade aos laços de interação entre os membros, tá? Com relação ao comprometimento, educação e sentimentos de pertencer. Então, tem a ver com quem se relaciona melhor com quem, os afetos, tá? Os modos de compartilhar são as associações interativas, tá? Os rituais familiares, aquele negócio, todo domingo almoçam juntos, o jantar é sagrado, ou o almoço é sagrado, todo mundo tem que almoçar juntos, sentados na mesa. Então, são os rituais familiares e os valores familiares que essas pessoas compartilham. A segunda parte, então, do FIRO é o controle, onde a gente fala que é o topo ou base, tá? São as relações que influenciam o poder dentro da própria família, tá? Então, existe a necessidade de a gente estabelecer e manter o balanço de poder nos relacionamentos, tá? E os maiores tipos de interação de controle são controle dominante, tá? Então, quando tem aquela família onde tem uma pessoa que tem a palavra final, tá? Então, assim, às vezes aquele pai de família que segura a família com uma mão de ferro, né? Então, ele tem o controle dominante, que é uma tentativa de influência unilateral. Existe o controle reativo, que é onde tem uma pessoa que tem o controle, mas existe uma tentativa de contrariar a influência. Então, às vezes, tem casais que têm relações conflituosas nesse sentido. O marido quer mandar e a esposa tipo, tem um controle reativo com relação a isso, contraria a influência ou vice-versa, tá? Pode acontecer. Às vezes também o adolescente rebelde, então tem um controle de um dos pais e tem aquele controle reativo por parte do adolescente. Existe o controle ideal, que seria o controle colaborativo, onde as pessoas dividem as influências, né? Então, um casal que divide atribuições, divide responsabilidades, tá? E vão trazendo os filhos para esse processo decisório junto deles. A parte da intimidade, então, que é o perto ou distante, tem a ver com as trocas interpessoais e os sentimentos compartilhados, esperanças, expectativas, proximidade ou distanciamento. Então, existe a necessidade de estabelecer e manter relações de amor e de afeto. Quando a família sofre mudanças, os seus membros são forçados a renegociar os papéis com relação aos itens anteriores, tá? A inclusão, o controle e a própria intimidade, tá? Então, a inclusão, o controle e a intimidade constituem uma sequência inerente ao desenvolvimento para o manejo de mudanças na família, também constituindo uma sequência lógica de prioridade na intervenção da mesma. Então, primeiro a gente tem que entender que as pessoas têm que se sentir incluídas, fazem parte do processo, que elas não estão excluídas. A gente tem que entender como que elas estão com relação ao controle, se elas estão mandando, se elas estão tendo que obedecer, se elas perderam alguma coisa com isso. E a intimidade é o quanto que elas se sentem, né, em termos de trocas de relações com essas pessoas da família, tá? Então, eu gosto de dar um exemplo, tá, que eu vivenciei no PSF, que eu trabalhei lá em Minas, onde existia um senhor que era o arrimo de família, ele era pedreiro, certo? E aí a esposa
ele tinha a esposa e os filhos. Ele sofreu um AVC e deixou de botar dinheiro em casa. A partir daquele momento em que ele deixou de botar dinheiro em casa, houve uma mudança de relação, uma mudança de papéis, certo? Incluindo essas questões de inclusão, controle e intimidade. Então, esse senhorzinho, que ele dormia na cama de casal com a esposa tirou ele da cama de casal e colocou ele numa cama ao lado. O que me faz pensar que eles já não tinham um bom relacionamento antes, né? Então, à medida que ele já não tinha mais poder econômico e não tinha mais poder físico, ele perdeu influência na casa. Então, ele deixou de ter inclusão. Por parte do ponto de vista de controle, ele botava uma quantidade considerável de dinheiro em casa, ele já não colocava mais, então ele perdeu uma boa parte da questão do controle, que, acredito eu, deveria ser bastante unilateral. E do ponto de vista de intimidade, esse senhor ele começou a perceber que ele não tinha muito com quem compartilhar ali na casa e que as pessoas passaram a tomar as decisões por ele, certo? Então, só para dar um exemplo de algo que eu vivi na realidade e que a gente pode utilizar o FIRO como instrumento para análise, tá? Então, a gente pode, às vezes, como é um pouco difícil a gente falando sobre isso do FIRO, a gente pensar nisso na prática, existem essas perguntas que a gente pode fazer aos nossos pacientes quando estiver aplicando as ferramentas de acesso às famílias, tá? Então, vamos lá, os itens de inclusão, dentro ou fora. Desde que você soube da seriedade da doença, você sente que o seu papel da família mudou? Seu papel atual lhe causa algum transtorno? Como você se sente em relação à forma como os outros membros da família estão desempenhando seus papéis? Os itens de controle, topo ou base. Desde que você soube da seriedade da doença, você se sente suficientemente envolvido no processo decisório familiar? Você sente que a família está lidando bem com o processo decisório? Há conflitos? Você sente que você e sua família estão com o controle da situação? E, por fim, os itens de intimidade, perto ou distante. Desde que você soube da seriedade da doença, você se sente à vontade em compartilhar seus sentimentos com os outros membros da família? Você tem relutância em compartilhar certas emoções com os outros membros da família? Você está satisfeito com sua relação com o cônjuge, com os pais, com os irmãos? Então, são várias perguntinhas que a gente vai fazer, obviamente, individualmente com esse paciente, separado do restante da família, para ele se sentir mais à vontade, mas que nos ajuda a ter uma ideia muito boa de como que está o FIRO da família, né, com relação às ideias dessa pessoa que é o nosso paciente índice, tá? Agora, o practice, tá? O practice, diferente do FIRO, tá? O practice, cada letrinha que compõe o practice, né? Então, tem um significado, e então, por isso mesmo a gente diz que ele é um acróstico, tá? E o modelo Practice, então, foi projetado como uma diretriz para avaliação do funcionamento das famílias, focando-se no problema, tá? Então, existe um problema específico que está acontecendo. Por exemplo, como eu falei, podemos usar o exemplo do AVC que tirou a funcionalidade de um paciente, tá? Ele fornece informações sobre a dinâmica familiar e o posicionamento desta frente aos problemas enfrentados, ajudando o profissional de saúde da família a traçar intervenções para o manejo do caso específico, tá? Essa ferramenta de abordagem familiar, como outras que eu citei aqui, foi desenvolvida no Canadá, tá? Essa aqui especificamente na Universidade McGill, na cidade de Toronto. Então, o que é o practice, tá? Primeiro P, presenting problem, tá? O problema apresentado ou a razão da entrevista. Então, são doenças, né? Enfermidades, hospitalizações, problemas comportamentais e de relacionamento. Tudo isso pode ser o problema apresentado. Roles e structure, certo? Papéis e estruturas. Como que são os papéis das pessoas dentro da família, né? Então, função na organização hierárquica, barreiras, tá? Coesão e controle, tá? A posição de maior poder pode referir-se, tá, a quem toma as decisões mais importantes, a quem geralmente controla os rendimentos familiares ou de quem vem a última palavra, né? Então, os papéis dos membros não causam conflitos desde que estejam claros e aceitos por todos, podendo ser definidos implícita ou explicitamente. Então, a gente tem que estar muito atento ao grau de autonomia individual de cada uma das pessoas e se esses papéis e estruturas estão claros para elas e se elas estão felizes dentro desses papéis e estruturas, tá? Wide effect, afeto, então se refere como a família se comporta frente ao problema apresentado. Então, como que está a expressão dessas emoções?
como que a família se refere à situação, então se elas estão com raiva, se elas estão tristes, se elas não aceitam, tá? Então a gente tem que observar. Então tem pessoas que vão aceitar bem que o pai sofreu um AVC, tem pessoas que vão ficar com raiva, tem pessoas que vão questionar, tem pessoas que vão aproveitar daquela situação e se não tinha um bom relacionamento com aquela pessoa, já vão descontar o seu ódio e se vingar no tratamento com aquela pessoa que agora não tem mais aquele vigor físico, eventualmente, para impor, muitas vezes, aquela relação de chefe de família. Então, as famílias que são saudáveis vão ser capazes de expressar uma grande diversidade de emoções, tanto positivas quanto negativas. Então, elas têm capacidades de comunicação melhores, né? De demonstrar esses afetos, tá? E se deve estar atento para expressões das emoções que não são apropriadas à realidade vivenciada, pois podem sinalizar dificuldades familiares. Então, se as pessoas estão com afeto estranho, que parece estar dissociado com a situação, pode estar acontecendo algo de diferente. Então, uma situação em que está todo mundo triste por causa de uma doença grave, tem alguém lá que está rindo, está esquisito, está ansioso, né? Agitado, então pode ser o sinal às vezes, de alguma doença psiquiátrica, tá? O C, communication, comunicação, né? Como que funciona a comunicação verbal e não verbal, né? Então, a gente deve sempre incentivar as famílias a demonstrar os seus afetos e a comunicar, tá? De preferência de uma maneira direta e verbal e não com letrinhas, comunicações veladas, tá? O T do practice é o Time in the Family Life Cycle, né? O tempo no ciclo de vida familiar é aquilo que a gente viu, a ferramenta lá do ciclo de vida familiar, tá? E aí tem a dinâmica de cada estágio do desenvolvimento, né? E como que a família lida com aquilo. Então, não só, vale a pena a gente falar, não só o desafio previsível que tem dentro daquele tempo de vida, de ciclo de vida familiar, tem agora esse componente externo, que é esse problema que está acontecendo, que vai influenciar também nesse tempo do ciclo de vida familiar, tá? O I, illness in family past and present, né? A enfermidade na família no passado e no presente. Então, como que essa família lidou com problemas no passado, como que elas estão lidando com esse problema no presente. Então, normalmente, experiências com doenças anteriores, tá? Em especial aquelas mais frequentes ou graves, vão ter uma certa influência no hoje. Então, as pessoas têm uma tendência de reagir que se assemelha, né? Então, é importante a gente observar como que essas pessoas reagem, tá? Então, famílias que já tiveram situações disfuncionais em outros problemas anteriores têm a tendência a seguir esse mesmo modelo, tá? O C, tá? O segundo C, de coping with stress, né? Enfrentando o estresse, como que se dá a adaptabilidade dessa família, como que se dá a resiliência deles, o quanto que eles são adaptáveis, tá? E o quanto que eles bolam de estratégias e soluções familiares para lidar com as doenças, tá? E, mais uma vez, como que isso se repete, né, no passado e no presente. Eu gosto de dar o seguinte exemplo, tá? São dois exemplos reais que eu vivenciei também lá no bairro do Sintra, onde eu atuei por 10 anos lá em Montes Claros. Teve uma situação em que uma senhora ficou doente e aí uma senhora, que era filha dessa outra senhora mais idosa, que morava lá no bairro, me contou que foi o seguinte: um belo dia bateram na porta da casa dela, eram os seus dois irmãos, eles chegaram e disseram assim: ó, de agora em diante você vai cuidar da nossa mãe. Deixaram lá a dona e ó, foram embora, vazaram. E aí essa senhora ficou sozinha cuidando da mãe, sem ajuda financeira, emocional, nada dos irmãos, tá? A mãe deles era uma pessoa muito severa, tinha um certo grau de transtorno mental, salvo engano, se eu não me engano, agora porque já passaram muitos anos, ela tinha esquizofrenia, era uma pessoa de muito difícil convívio. E os irmãos simplesmente, digamos assim, desovaram aquela senhora na casa dessa pessoa, que teve que ficar cuidando dela sozinha, tá? Então ela teve que lidar com o estresse, e a solução familiar foi assim, ó, te vira, tá? Esse foi o coping with stress dessa família. Em contrapartida, eu conheci uma outra família em que tinha um senhor que era centenário, tá? Também, se não me fala a memória, ele viveu até os 103 anos, e essa família, eu achei muito legal que no quartinho onde esse senhor vivia, existia na parede, certo? Um esquema, uma tabelinha com o nome dos filhos e como eles faziam uma divisão de
quem ia dormir com o senhorzinho cada dia da semana. Então eles dividiam essas atribuições para não sobrecarregar ninguém e todos se ajudavam também financeiramente, apesar desse senhorzinho morar na casa de uma das filhas, todos os outros irmãos se ajudavam no cuidado com aquele senhor. Então existem maneiras, obviamente, melhores e piores de enfrentar o estresse, tá? Por fim, ecologia, ecology, tá? A interação da família com o meio. Então, aqui eu relaciono da mesma forma como o time in the life cycle tem a ver com o ciclo de vida familiar, obviamente. Aqui o ecology tem a ver com o ecomapa, né? Então, as interações que a família tem com os recursos da comunidade, tá? Então, o suporte e os contatos externos ali, sejam sociais, culturais, religiosos, econômicos, tá? Então, beleza. Então, esse foi o practice, tá? Certo, gente. Então, assim, ó, tentei fazer uma aula dinâmica rápida. É lógico que vocês vão poder, à medida que forem fazer o trabalho, certo, da ferramenta de acesso às famílias, vão poder acessar os seus preceptores de campo, tá? Então, essas são as referências bibliográficas, tá? São um bocado de referências bibliográficas. Se vocês precisarem de ajuda nesse sentido, pode estar me acessando também para que eu possa passar algum dos materiais que a gente tem disponível, tá? E que são legado até da residência que eu e o Jales cursamos lá em Montes Claros, tá? Espero que isso auxilie vocês para fazer esse trabalho, e não só para o trabalho que é obrigatório da residência, mas ajudem vocês nas abordagens que venham a fazer, certo? Nas famílias, nos bairros, quando julgarem que for pertinente utilizarmos algumas dessas ferramentas, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, eu vou ficando por aqui até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!